Bom dia, irmãos e irmãs. Cá estamos nós em mais uma escola dominical. Nós estamos estudando o Apocalipse de São João, lições das 7 igrejas, e hoje nós estudaremos a igreja em Filadélfia, tida como sendo uma igreja fiel ou uma igreja com a porta aberta. Eu convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, nós leremos de 7 a 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Grande Deus e Pai, abençoada é a Tua palavra. Uma vez mais te pedimos que Teu Espírito nos ilumine para extrairmos dela lições eternas. Perdoa os nossos pecados, fala-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a igreja em Filadélfia é aquela igreja que todos nós gostaríamos de chamar de nossa. É a minha igreja, porque é uma igreja referência no Novo Testamento. A igreja em Filadélfia é aquela igreja que não recebe nenhuma censura, nenhuma crítica. A igreja recebe tão somente elogio. Jorge Henrique Barro, em seu livro Uma Igreja Sem Propósitos, que vez por outra eu tenho citado aqui nestas aulas, ele se refere à igreja em Filadélfia, classificando-a como uma igreja com o propósito de ser fiel à palavra e ao nome de Jesus. A palavra grega Filadélfia, ela significa aquele que ama ao seu irmão, pode também ser traduzida por fraternidade. Então nós temos o endereçamento no versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Mais uma vez, a carta é endereçada ao pastor, ao anjo da igreja. Mais uma vez, a igreja deve estar atenta àquilo que o mensageiro de Deus tem a falar. Filadélfia, ela foi fundada pelos reis de Pérgamo, como um posto avançado no 2º século antes de Cristo. Filadélfia era a fronteira entre a Mísia, Lígia e Frígia. Era considerada a porta de entrada da Ásia Menor. Localizava-se ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério, fundada para ser um centro da cultura grega na região. Tornou-se um centro de terremotos e ali a cidade acabou se desenvolvendo em uma região vulcânica. Tanto que em 17 depois de Cristo ela foi destruída por um terremoto juntamente com Sardes e mais 10 cidades. Se diz que os tremores continuaram por muitos anos e os moradores tiveram que morar fora da cidade. Em Filadélfia, o principal culto pagão era Dionísio, também conhecido como Baco, do vinho, né? Em Filadélfia se destacavam os seguintes templos: ao imperador Tibério, ao imperador Calígula, ao imperador Vespasiano. E aqui é bom que se diga o seguinte: Filadélfia era uma cidade idólatra, mas a igreja que lá estava era uma igreja fidelíssima,
Era uma igreja fiel contra a qual não pesava qualquer censura. Em Filadélfia ainda havia um templo dedicado a Jano, uma das mais antigas divindades do império. E aí eu peço que você dê um destaque no que eu vou falar sobre Jano, porque Jano era a divindade das portas. Em Roma havia um templo que conservava as portas fechadas em tempos de paz e abertas em tempos de guerra. Jano marcava o início do ano no império, daí nós termos a palavra janeiro. Guarda aí essa informação sobre portas, no final da lição ela volta. Jesus se apresenta aí no verso 7 dizendo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Na apresentação de Cristo temos 3 pistas: o santo, o verdadeiro. Para os povos bíblicos, o sentido primeiro de verdadeiro é estável, estável para sempre, enquanto para os gregos associava-se verdadeiro à realeza. A segunda pista é que tem a chave de Davi, é o sinal da presença firme e constante da fidelidade de Cristo, de Deus. Ele é o Messias. E a terceira pista, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá, que detém as chaves do rei. Quem detém as chaves do reino é Jesus, e não os judeus, não as divindades pagãs como Jano. Jesus ele tem o poder absoluto na admissão ao reino de Deus, e esse poder ele então compartilha com a sua igreja. Em uma cidade com um templo dedicado a Jano, a divindade das portas, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Depois da apresentação vem então o julgamento. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Há um dos comentaristas que afirmam que Filadélfia é o antídoto das demais igrejas, exceto Esmirna. A Filadélfia, nenhuma censura, só elogios. O Senhor conhecia as obras de Filadélfia e tinha aberto uma porta diante dela. Verso 8 diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas também a que Ele fecha, ninguém abre. Porta aberta aqui significa oportunidade para a pregação do Evangelho. 2 Coríntios 2,12 nos dá essa informação também. Uma outra possibilidade seria o oposto do exclusivismo judaico. Quem abre as portas e abre as portas é Jesus, Mateus 23:13. A igreja de Filadélfia tem as portas abertas por Jesus Cristo, portas abertas para todos. E abrir portas aqui é mais do que usar chaves, é abrir o coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo proclama o Evangelho a todos e deve fazê-lo sem distinção. A igreja do Senhor Jesus deve estar aberta para acolher os que vierem segui-lo e ouvirem a voz do seu anjo, acolher os excluídos pelo sistema e pela sociedade corrupta e perversa, acolher os oprimidos pelos opressores desta terra. Meus queridos, abrir portas é mais do que usar chaves, é mais do que dizer boas-vindas, seja bem-vindo. Abrir portas é abrir o coração, é acolher. Para que a igreja abra as portas, é preciso arrumar a casa, é preciso arrumar os relacionamentos, é preciso exercitar o amor, a fraternidade que Filadélfia carregava no nome. Para que a igreja abra as portas, é preciso se fortalecer no Senhor. No verso 8 está dito: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, minhas irmãs e meus irmãos, era uma comunidade frágil, mas era uma comunidade fiel. George Eldon Ladd, ele afirma: a igreja era fraca, com pouco poder, mas continuava sempre fiel ao seu Senhor.
A força da igreja não está em seus recursos, mas em sua fidelidade ao Senhor. E a fidelidade ao Senhor é a base para toda e qualquer resistência ao pecado e aos tiranos desta terra. Destaco aí algumas expressões, duas expressões. Guardaste a minha palavra. Diante dos terremotos, das dificuldades, é difícil guardar coisas. Mas Filadélfia guardou a sua fidelidade ao Senhor. Os cristãos devem ser fiéis em seus relacionamentos com Deus, com o cônjuge, com a família, com a igreja. A outra expressão que destaco do texto sagrado é: não negaste o meu nome. O nome indica a identidade. Filadélfia preservou a sua identidade. É isso que significa não negar o nome do Senhor. Só que preservar a identidade tem um preço. E isso se exemplifica quando a gente lembra da igreja na era dos mártires. Isso se exemplifica quando lembramos da resistência dos judeus na Segunda Guerra Mundial. O fato, queridos, é que a Igreja de Cristo enfrenta no presente e enfrentará no futuro dificuldades para preservar a sua identidade. A Igreja Presbiteriana Memorial, ela tem uma identidade a preservar. Nós somos a Igreja de Cristo e ninguém mais, nenhum outro nome, só o nome de Cristo. Nós seguimos a Bíblia, a nossa única regra de fé e nada mais. Nós adotamos símbolos de fé que norteiam a nossa interpretação das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior de Westminster. Nós somos cristãos, somos protestantes, somos reformados, somos calvinistas, somos presbiterianos, somos aliancistas, somos confessionais, e cada uma destas palavras é um vetor da nossa identidade. Nós não podemos ignorar estes vetores, sob pena de deixarmos de ser quem nós somos. E a fidelidade é não perder o norte. A fidelidade é continuar vinculado e sabendo quem é e a quem nós servimos. No Brasil, a presença reformada se fez sentir desde cedo. Lá no Brasil Colônia, em 1557, nós temos a presença dos franceses huguenotes, missionários enviados por Calvino, lá no Rio de Janeiro, onde, aliás, aconteceu o primeiro culto protestante de todo o continente americano. Carl Joseph Harney, no seu livro História do Culto Protestante, se não me engano, esse é o título, livro publicado pela Haste, nos dá essa informação. Ainda no Brasil Colônia, em 1636, nós tivemos a presença dos reformados, dos calvinistas holandeses, em Pernambuco e na Bahia. Em Pernambuco, por exemplo, haviam vários presbitérios, sínodos da Igreja Reformada. No Império do Brasil, em 1859, 12 de agosto, nós tivemos a implantação definitiva da fé reformada no Brasil. A Igreja Presbiteriana é a mais antiga Igreja Reformada do Brasil. Somos presbiterianos e esse nome tem história. Nós estamos no Brasil desde 1859. Nós somos herdeiros, amados irmãos, de valorosos servos de Deus. João Calvino reformou a igreja a partir de Genebra. John Knox reformou a igreja e considerado fundador do presbiterianismo na igreja da Escócia. Aos 15 anos, Knox ele assiste o martírio do pastor Patrick Hamilton, queimado de forma lenta e desumana em uma fogueira. John Knox foi discípulo de George Wishart, que o introduziu ideias reformadas na Escócia e foi queimado em uma estaca em Edimburgo, capital da Escócia. John Knox foi escravo por 19 meses nas galés francesas. Entre 1554 e 1559, foi aluno de Calvino em Genebra, e ao regressar do seu exílio, liderou a reforma da Igreja da Escócia.
Somos herdeiros de Ashbel Green Simonton, fundador da nossa igreja. Somos herdeiros de José Manuel da Conceição, primeiro pastor evangélico brasileiro e que nomeia hoje um dos seminários da IPB. Somos herdeiros de John Rockwell Smith, fundador da igreja no Recife. Somos herdeiros de George Butler, médico amado de Pernambuco, de Belarmino Araújo César, de Jerônimo Gueiros. Amados, nós somos presbiterianos, temos princípios que nos distinguem, não somos e nem devemos ser iguais às demais igrejas. Cada igreja tem sua identidade. Filadélfia foi elogiada por conservar a sua identidade. Nós devemos cultivar as marcas da verdadeira igreja. Quais são? A pregação do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e o correto exercício da disciplina. E aí as marcas para conhecer a verdadeira igreja são precisamente estas. Pregação do Evangelho, administração correta dos sacramentos e correto exercício da disciplina. Devemos cultivar uma liturgia simples, disciplinada por nossos símbolos de fé. Nós temos princípios de liturgia em nossa igreja, e esses princípios norteiam a nossa prática litúrgica, da qual o pastor é o principal responsável, constitucionalmente, inclusive. Nossa igreja, ela nasce de irmãos oriundos da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, formam a Congregação Presbiteriana Memorial. Temos uma história, dentro de pouco mais de um mês e dias, nós celebraremos o nosso aniversário. Nós não sabemos ainda como estaremos, se ainda estaremos de forma remota, se estaremos de forma reduzida, com a frequência limitada, não sabemos, mas uma coisa sabemos: nós louvamos a Deus e servimos a Deus. Há um Deus que é vivo, há um Deus que é bom, que vai fazer com que tudo isso passe, e nós devemos, a exemplo de Filadélfia, sermos fiéis a esse Deus. Filadélfia foi fiel em um contexto histórico, em um contexto claro, em sua cidade. Nós devemos ser fiéis hoje. A partir do verso 9 nós lemos: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vejam, irmãos, que o texto fala em sinagoga de Satanás. É uma referência já feita em outra lição. Ela volta a ser mencionada, e ela é descrita como sendo composta por aqueles que a si mesmos se declaram judeus e não o são. Mentem. Vez por outra, a igreja de Cristo é atacada por Satanás a partir de dentro. Não nos enganemos, irmãos. Entre nós, Satanás levanta pessoas para embaraçar a marcha gloriosa da igreja. A igreja se prepara para avançar. A igreja ora para avançar, e então alguém vem e faz alguma coisa, e diz alguma coisa, e toma uma atitude que trava as coisas, que atrapalham as coisas. Alguns fazem isso sem perceber, outros o fazem intencionalmente, porque são servos de Satanás plantados na igreja como joio, para embaraçar a sua marcha gloriosa. Há pessoas que se dizem cristãs, mas são mentirosas, porque não seguem a Jesus Cristo, seguem aos seus propósitos. Há pessoas que se dizem cristãs, mas não se prostram diante do Senhor Jesus Cristo, e desejam que todos se curvem aos seus interesses, suas opiniões, suas ambições peculiares. Há pessoas que se dizem cristãs, mas não se empenham na construção do reino de Deus, buscam construir reinos pessoais, patrimônio pessoal. Os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amados, o que a Escritura nos assegura é que os mentirosos serão forçados por Deus a reconhecer o valor da verdadeira igreja, a reconhecer o valor de Filadélfia. Os que atacam a igreja devem ter cuidado. Atacar a igreja é atacar a Cristo, que o diga Saulo de Tarso em Atos 9,
verso 4, e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A igreja que mantém sua identidade, ela é preservada pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 10, a Bíblia diz, verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Filadélfia, minhas irmãs e meus irmãos, é um exemplo a ser seguido. É uma igreja fiel que guardou a palavra do Senhor. Nós vivemos uma época de provações. Cada pessoa, cada família, cada igreja, cada país, cada estado reagindo de uma forma. E cada reação tem os prós e os contras. Revelam a preocupação que as autoridades têm ou não têm com o seu povo. O fato, meus queridos, é que a igreja deve estar preparada para enfrentar todas as provações, para enfrentar todas as tribulações, enfrentar até a morte, se necessário for, por amor a Jesus Cristo. Filadélfia era uma igreja admirável, mas ela recebeu do Senhor um apelo. Veja o apelo que Filadélfia recebeu. Pelo menos a primeira parte eu gostaria de receber hoje, esse apelo do Senhor: venho sem demora. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia não recebeu nenhuma censura, mas foi alertada sobre a iminência da volta de Jesus Cristo. E cada dia que passa, a volta de Cristo está mais próxima. É um dia a menos para o grande e terrível dia do Senhor. A volta de Cristo deve ser esperada, desejada, ansiada, para não sermos achados como as virgens loucas da parábola. A vitória final, a coroa, será recebida por aqueles que viverem e lutarem com fidelidade a Cristo. E aqui não tem a ver com salvação, não, tem a ver com o galardão, com a bênção da fidelidade ao Senhor. A Filadélfia é feita uma promessa: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridas irmãs e queridos irmãos, os vencedores, eles seriam colunas no templo de Deus. E só essa imagem talvez você diga: ah, que coisa linda, maravilhosa, ser coluna no templo de Deus. É lindo e maravilhoso, realmente. Mas quando o povo de Filadélfia, quando os filadelfienses, ou os filadelfiopolitanos, quando eles ouviram essa fala, eles lembraram imediatamente de algo do seu contexto, algo de sua realidade próxima. Porque em Filadélfia havia um costume interessante. O principal sacerdote do culto imperial, quando ele se aposentava, erguia no templo do imperador uma coluna, trazendo a sua imagem, o seu nome e o do pai dele, o seu lugar de origem e o tempo em que prestou serviço ao culto imperial. Veja só, na cidade de Filadélfia, quando o principal sacerdote, ele se aposentava, o principal sacerdote do culto imperial, era construída uma coluna, colocava o nome dele, o nome do pai dele, a origem dele, o tempo que ele serviu. E então os crentes fiéis em Filadélfia recebem do Senhor a promessa: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Aquilo que somente o principal sacerdote pagão recebia nesta terra de forma limitada, os fiéis em Filadélfia receberiam na Jerusalém celestial, na eternidade, de uma forma ilimitada. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e meu novo nome. Eles teriam uma coluna no templo de Deus, e não o seu nome, mas o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, porque era sua origem e destino.
e o novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que se tira de tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, é que os fiéis são vencedores. É que os crentes fiéis, eles são vencedores, e vencedores são honrados pelo Senhor. E vencedores desfrutarão da bem-aventurança eterna na Jerusalém celestial. Que o Senhor nos faça crentes fiéis, homens e mulheres valorosos, famílias valorosas, Igreja Presbiteriana Memorial valorosa, fiel ao Senhor, em meio aos contextos nos quais estamos inseridos, em meio às provações pelas quais passamos, às dificuldades que enfrentamos. Que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis, para que sejamos feitos colunas no santuário de Deus, que lá jamais saiamos e tenhamos gravado sobre ele o nome do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Permita-me orar por você, por mim e por sua família. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra viva e eficaz. Eu te louvo, ó Deus, por estes que acompanham esta transmissão. Sobre eles, ó Deus, eu invoco a tua bênção, eu invoco a tua proteção, eu invoco a tua cura para alguns deles. Eu invoco sobre eles, ó Deus, as tuas misericórdias, bem como sobre suas famílias, sobre nossa igreja, sobre nossa nação. Concede-nos, ó Deus, a graça de sermos achados fiéis a Ti. Concede-nos a graça de resistirmos às ciladas do diabo. Concede-nos a graça de sermos feitos colunas no Teu templo pela eternidade. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Nós oramos confiados em Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Até logo mais às 18 horas, quando estaremos em mais uma transmissão para cultuarmos juntos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia de paz. Acompanhe a programação da Igreja Remota, que você recebe através do grupo do WhatsApp, que você recebe também, você pode acessar através do site, da nossa página, www.igrejamemorial.org. Tenha um dia de paz, um dia de bênçãos.